Ao transcender as nossas versões conceituais do mundo, usando a espada de Prajna, descobrimos Sunyata, o nada, o vazio, a vacuidade, a ausência de dualidade e conceituação. O mais conhecido dos ensinamentos do Buda sobre o assunto é apresentado no Prajna Paramita Iridaya, também chamado de Sutra do Coração. Mas, curiosamente, o Buda quase não pronuncia nenhuma palavra nesse sutra. No fim do discurso, diz apenas "Bendito, bendito" e sorri. Ele criou uma situação em que o ensino de Sunyata é apresentado por outros, em vez de ser ele mesmo o porta-voz. Ele não impôs a sua comunicação, mas criou uma situação em que o ensinamento poderia ocorrer, em que seus discípulos seriam inspirados a descobrir e experimentar Sunyata. Existem 12 formas de se apresentar o Dharma e essa é uma delas. Esse sutra fala de Avalokiteshvara, o Bodhisattva que representa a compaixão e os meios hábeis, e Shariputra, o grande Arhat que representa a Prajna, conhecimento. Existem diferenças entre as traduções tibetana e japonesa e o sânscrito original, mas todas as versões insistem que Avalokiteshvara foi compelido a despertar para Sunyata pela força avassaladora de Prajna. Em seguida, Avalokiteshvara falou com Shariputra, que representa a pessoa de mente científica ou conhecimento preciso. Os ensinamentos do Buda foram colocados sob o microscópio de Shariputra, o que quer dizer que esses ensinamentos não foram aceitos com uma fé cega, mas examinados, praticados, experimentados e postos à prova. Disse Avalokiteshvara: ó Shariputra, a forma é vazio, o vazio é a forma. A forma não é mais do que o vazio. O vazio não é mais do que a forma. Não precisamos entrar nos pormenores do diálogo entre eles, mas podemos examinar essa afirmação a respeito da forma e do vazio, que é o ponto principal do sutra. Portanto, precisamos ser muito claros e muito precisos acerca do significado do termo forma. Forma é o que é antes de projetarmos os nossos conceitos sobre ela. É o estado original, daquilo que está aqui, as qualidades coloridas, vívidas, impressionantes, dramáticas, estéticas, que existem em todas as situações. Forma pode ser uma folha caindo de uma árvore e pousando em um rio que desce de uma montanha. Pode ser a plena claridade do luar, uma valeta na rua ou um monte de lixo. Essas coisas são o que é, e em certo sentido, são todas o mesmo. Todas são formas, todas são objetos, todas são apenas o que é. As avaliações que lhes dizem respeito são formadas em nossa mente apenas mais tarde. Se efetivamente olharmos para as coisas como elas são, veremos que são apenas formas. Portanto, a forma é vazia? Mas vazia do quê? A forma é vazia de nossas ideias pré-concebidas, vazia de nossos julgamentos. Se não avaliarmos e categorizarmos a folha da árvore que cai e pousa na corrente de água como oposta ao monte de lixo em Nova York, então ambos estarão ali, serão o que são. Eles são vazios de preconcepções. São precisamente o que são naturalmente. O lixo é o lixo. A folha da árvore é a folha da árvore. O que é o que é. A forma será vazia se a virmos na ausência de nossas próprias interpretações sobre ela. Mas o vazio também é forma. Essa é uma observação muito chocante. Julgávamos haver conseguido classificar tudo, conseguido ver que todas as coisas são o mesmo se retirarmos nossas preconcepções.
Isso propunha um bonito quadro. Tudo que vemos, mal ou bom, tudo é bom. Ótimo. Muito tranquilo. Mas o ponto seguinte é que o vazio também é forma. E por isso, temos de reexaminar o assunto. O vazio da folha de árvore também é forma. Não é realmente vazio. O vazio do monte de lixo também é forma. Tentar ver essas coisas como vazias é também vesti-las de conceito. A forma volta. Era fácil demais tirar todo o conceito e concluir que tudo simplesmente é o que é. Poderia ser uma saída, outra maneira de nos confortarmos. Temos realmente de sentir as coisas como elas são. As características do estado de monte de lixo e as características do estado de folha de árvore. O estado de ser das coisas. Temos que senti-las completamente, e não apenas cobri-las com o véu do vazio. Isso não ajuda em nada. Temos que ver o estado do ser do que está ali, as qualidades cruas e rudes das coisas exatamente como são. Essa é uma maneira muito precisa de ver o mundo. Primeiro, portanto, extinguimos todos os nossos pesados preconceitos e depois eliminamos até as sutilezas de palavras como vazio, o que nos deixa em lugar nenhum, completamente com o que é. Por fim, chegamos à conclusão de que a forma é apenas forma e o vazio é apenas vazio, o que foi descrito no Sutra como a visão de que a forma não é mais do que vazio, de que vazio não é mais do que forma. São inseparáveis. Vemos que a busca da beleza ou do significado filosófico da vida é apenas um modo de nos justificarmos, dizendo que as coisas não são tão mais quanto supomos que sejam. As coisas são tão mais quanto supomos que sejam. A forma é forma. O vazio é vazio. As coisas são exatamente o que são, e não precisamos vê-las à luz de qualquer raciocínio mais profundo. Finalmente, descemos à terra. Vemos as coisas tais como são. Isso não significa ter uma inspirada visão mística com arcanjos, querubins e músicas suaves. As coisas são vistas como elas são, em suas próprias características. Nesse caso, portanto, sunyata é a ausência total de conceitos ou véus de qualquer espécie. A ausência até da conceituação de que a forma é vazia e de que o vazio é forma. É uma questão de ver o mundo de modo direto, sem aspirar maior consciência, significação ou profundidade. É perceber as coisas de maneira direta e literalmente, como elas são por si mesmas. Podemos perguntar como nos seria possível aplicar esse ensinamento à vida diária. Conta-se a história que quando Buda fez sua primeira fala sobre sunyata, alguns arates sofreram ataques de coração e morreram, vítimas do impacto do ensinamento. Meditando sentados, esses arates haviam experimentado a absorção no espaço, mas ainda estavam fixados ao espaço. Visto que ainda estavam fixados a alguma coisa, ainda havia uma experiência e um experimentador. O princípio de sunyata implica não nos fixarmos a coisa alguma, não distinguirmos entre isto e aquilo, estarmos suspensos em lugar nenhum. Se virmos as coisas como são, já não precisaremos mais interpretá-las nem analisá-las. Não precisaremos tentar compreendê-las por meio da imposição da experiência espiritual ou de ideias filosóficas. Como disse um famoso mestre Zen, quando como, como, quando durmo, durmo. Apenas faço o que estiver fazendo, de maneira completa, plena. Fazendo, será um rishi, uma pessoa honesta, verdadeira, uma pessoa sincera, que nunca distingue entre isto e aquilo, uma pessoa que faz as coisas literalmente, diretamente, como elas são. Come quando deseja comer, dorme quando deseja dormir. Às vezes,
O Buda é descrito como Maharishi, o grande rishi, que não tentava ser verdadeiro, mas que, em seu estado aberto, simplesmente o era. A interpretação de Sunyata que temos discutido até agora é a visão da escola filosófica Madhyamika, ou do caminho do meio, fundada por Nagarjuna. É a descrição de uma realidade experimental que nunca pode ser descrita precisamente, uma vez que as palavras não são a experiência. As palavras e os conceitos apenas apontam para aspectos parciais da experiência. Com efeito, é duvidoso que alguém possa falar em experienciar a realidade, visto que isso implicaria uma separação entre o experimentador e a experiência. Por fim, é discutível até mesmo que se possa falar em realidade, porque isso implicaria a existência de algum conhecedor objetivo separado dela, como se a realidade fosse uma coisa nomeável, com limites fixos. Assim, a escola Madhyamika fala simplesmente do Tathata, como isto é. Nagarjuna preferia abordar a verdade tomando os argumentos de outras escolas filosóficas em seus próprios termos e reduzindo-os, logicamente, ad absurdo, em vez de oferecer ele mesmo quaisquer definições da realidade. Existem várias outras abordagens filosóficas importantes sobre os problemas da verdade e da realidade que precederam e influenciaram o desenvolvimento da escola Madhyamika. Essas linhas de pensamento encontram a sua expressão não só nas escolas filosóficas budistas antigas, mas também nos enfoques teístas do hinduísmo, do vedantismo, do islamismo, do cristianismo e da maioria das demais tradições religiosas e filosóficas. Do ponto de vista da escola Madhyamika, esses outros enfoques podem ser agrupados em 3 categorias: os eternalistas, os nihilistas e os atomistas. Para os Madhyamikas, as 2 primeiras abordagens são falsas, e a terceira é apenas parcialmente verdadeira. A primeira e mais óbvia dessas 3 concepções errôneas da natureza da realidade, o eternalismo, é frequentemente uma das mais ingênuas versões do teísmo. As doutrinas eternalistas encaram os fenômenos como se esses contivessem alguma espécie de essência eterna. As coisas nascem e morrem, mas apesar disso, contêm uma essência que não perece. A característica da existência eterna precisa estar ligada a alguma coisa, de modo que os seguidores dessa doutrina costumam endossar a crença em Deus, em uma alma, em um Atman, em um inefável si mesmo. Dessa maneira, o crente afirma que existe alguma coisa sólida em marcha, eterna. É tranquilizador ter alguma coisa sólida a que possamos nos agarrar, em que possamos nos absorver, um modo fixo de compreender o mundo e entender nosso relacionamento com ele. Contudo, o adepto das doutrinas eternalistas pode eventualmente se desiludir com um Deus que nunca viu, uma alma ou essência que não consegue encontrar. Isso nos leva à seguinte e, de certo modo, mais sofisticada concepção errônea da realidade: o niilismo. Essa opinião sustenta que tudo vem do nada, do mistério. Às vezes esse enfoque aparece como afirmações teístas e ateístas do que o ente supremo é incognoscível. O sol brilha, projeta luz sobre a terra, ajuda a vida a crescer, proporciona calor e claridade. Mas não podemos encontrar nenhuma origem para a vida. Não há um ponto de partida lógico para o início do universo. A vida e o mundo nada mais são do que a dança de Maia, a ilusão. As coisas simplesmente são geradas de maneira espontânea, de lugar nenhum. Assim, nesse enfoque, o nada parece importante, uma realidade incognoscível que de algum modo está além dos fenômenos aparentes.
o universo acontece misteriosamente, sem nenhuma explicação real. É possível que um nihilista diga que a mente humana não pode entender esse mistério. Portanto, nessa visão da realidade, o mistério é tratado como uma coisa. A ideia de que não há resposta é aceita e assumida como resposta. O enfoque nihilista evoca a atitude psicológica do fatalismo. Compreendemos, logicamente, que se fizermos algo, acontecerão coisas como reação à nossa ação. Vemos uma continuidade de causa e efeito, uma reação em cadeia sobre a qual não temos controle. Esse processo provém do mistério do nada. Assim, se assassinássemos alguém, seria o nosso karma assassinar, e isso seria inevitável, pré-ordenado. Aliás, se praticássemos uma boa ação, ela não teria relação alguma com estarmos ou não despertos. Tudo provém do misterioso nada, que é a abordagem nihilista da realidade. É um ponto de vista muito ingênuo. Deixamos tudo a cargo do mistério. Toda vez que não estamos muito certos do que está além do âmbito de nossas ideias conceituais, começamos a entrar em pânico. Temos medo da nossa própria incerteza e tentamos preencher essa brecha com alguma coisa diferente. Essa outra coisa é geralmente uma crença filosófica. Nesse caso, a crença no mistério. Ansiosa e avidamente, buscamos o nada, esquadrinhando todos os cantos no intuito de encontrá-lo. Mas só encontramos migalhas, nada mais do que isso. É misterioso demais. Enquanto continuarmos a buscar uma resposta conceitual, haverá sempre áreas de mistério. Mistério esse que é, em si mesmo, outro conceito. Sejamos nós eternalistas, nihilistas ou atomistas, presumimos constantemente que existe um mistério, algo que não conhecemos, o significado da vida, a origem do universo, a chave da felicidade. Lutamos para alcançar esse mistério, tentando nos transformar em uma pessoa que o conhece ou possui, chamando-o de Deus, alma, Atman, Brahman, Sunyata e etc. Certamente, essa não é a abordagem madhyamika da realidade. Ainda que as primeiras escolas de budismo Hinayana tenham caído até certo ponto nessa armadilha, razão pela qual sua abordagem é considerada apenas uma verdade parcial. A abordagem Hinayana da realidade vê a impermanência como grande mistério. Aquilo que nasce deve mudar e morrer. Entretanto, não é possível ver a impermanência em si, mas apenas sua manifestação em forma. Assim, os praticantes do Hinayana descrevem o universo em termos de átomos existentes no espaço e momentos existentes no tempo. Sendo assim, eles são pluralistas atomísticos. O equivalente Hinayana para Sunyata é a compreensão da natureza transitória e insubstancial da forma, de modo que a prática da meditação Hinayana é dupla. A análise dos vários aspectos da impermanência, os processos do nascimento, crescimento, decadência e morte e suas elaborações, e a prática da atenção plena, que vê a impermanência dos acontecimentos mentais. O Arhat vê os eventos mentais e os objetos materiais, e passa a percebê-los como acontecimentos momentâneos e atomistas. Assim descobre que não existe substância permanente e nem coisa sólida como tal. Essa abordagem erra ao conceituar a existência de entidades, de forma relativa umas às outras, a existência de este em relação àquele. Podemos ver os três elementos, o eternalismo, o nihilismo e o pluralismo atomístico, em diferentes combinações em quase todas as principais filosofias e religiões do mundo. Do ponto de vista madhyamika,
Essas 3 concepções errôneas da realidade serão virtualmente inevitáveis enquanto buscarmos uma resposta para uma pergunta hipotética, enquanto procurarmos investigar o chamado mistério da vida. A crença em alguma coisa é simplesmente um modo de rotular o mistério. Yogacara, uma escola filosófica mahayana, tentou eliminar esse mistério encontrando uma união do mistério com o mundo fenomênico. O principal ponto da escola Yogacara é epistemológico. Para essa escola, o mistério é inteligência, aquilo que conhece. Os yogacharianos resolveram o mistério postulando a união indivisível entre a inteligência e os fenômenos. Assim, não existe um conhecedor individual. Tudo é autoconhecido. Existe apenas a mente única, que os yogacharianos denominam de cognição autoluminosa. E tanto os pensamentos quanto as emoções, as pessoas e as árvores são aspectos dela. Daí que essa escola seja também mencionada na literatura tradicional como a escola Chitta Matra, ou mente apenas. Yogacara foi a primeira escola de pensamento budista a transcender a divisão entre o conhecedor e o conhecido. Assim, seus adeptos explicam a confusão e o sofrimento como originados da crença errônea em um conhecedor individual. Se uma pessoa acredita conhecer o mundo, a mente única parecerá estar cindida, ainda que, na realidade, sua superfície clara esteja apenas turva. A pessoa confusa sente que pensa e reage aos fenômenos externos, e dessa forma se vê presa em uma constante situação de ação e reação. A pessoa iluminada compreende que, de um lado, os pensamentos e as emoções, do outro lado, o chamado mundo externo, são ambos o jogo da mente. Dessa maneira, a pessoa iluminada não se deixa prender ao dualismo entre o sujeito e objeto, interno e externo, conhecedor e conhecido, eu e o outro. Tudo é autoconhecido. Nagarjuna contestou a proposição mente apenas yogachariana e, na verdade, questionou a própria existência da mente como um todo. Estudou os 12 volumes das escrituras Prajnaparamita, surgidas do segundo giro da roda da doutrina do Buda, o ensinamento da parte média de sua vida. As conclusões de Nagarjuna estão resumidas no princípio da não fixação, princípio esse que é a base da escola Madhyamika. Segundo Nagarjuna, qualquer opinião filosófica pode ser refutada, e não se deve gerar fixação sobre nenhuma resposta ou descrição da realidade, seja ela externa ou moderada, incluindo a noção de mente única. Mesmo afirmar que a não fixação é a resposta é ilusório, pois não se deve gerar fixação sobre a não fixação, o caminho de Nagarjuna era o da não filosofia, o que não era de modo algum simplesmente outra filosofia. Ele disse: o sábio não deveria fixar-se no meio tampouco. A filosofia de Madhyamika é uma visão crítica da teoria Yogacara de que tudo é um aspecto da mente. Afirma o argumento Madhyamika: para dizer que a mente existe, ou que tudo é jogo da mente única, é preciso que haja alguém que observe a mente, o conhecedor da mente, que deu testemunho de sua existência. Portanto, a totalidade da Yogacara é necessariamente uma teoria da parte desse observador. Porém, de acordo com a própria filosofia Yogacara da cognição autoluminosa, os pensamentos subjetivos acerca de um objeto são ilusórios, não havendo sujeito nem objeto, mas apenas a mente única, da qual o observador é uma parte. Desse modo, é impossível afirmar que a mente única exista. Com o olho físico, a cognição autoluminosa não pode ver-se.
assim como a navalha não pode cortar-se. Conforme admitem os próprios yogacharyanos, não há ninguém para saber que a mente única existe. O que se pode dizer então a respeito da mente ou da realidade? Visto não haver ninguém para percebê-las, a noção de existência em termos de coisas e forma é delusória. Não há realidade, nem quem perceba a realidade, nem pensamentos derivados da percepção da realidade. Uma vez que deixamos de lado visões preconcebidas da existência da mente e da realidade, as circunstâncias emergem claramente tais como são. Não há ninguém para observar, ninguém para conhecer coisa alguma. A realidade simplesmente é. E é isso que significa a palavra sunyata. Através dessa súbita percepção, o observador que nos separa do mundo é removido. Como então a crença em um eu e todo o processo neurótico começa? Em linhas gerais, de acordo com os madhyamikas, toda vez que ocorre a percepção de uma forma, verifica-se uma reação imediata de fascinação e incerteza por parte de um perceptor implícito da forma. Essa reação é quase instantânea. Leva apenas uma fração de segundo. E assim que reconhecemos o que é a coisa, a nossa reação seguinte é lhe dar um nome. É claro que, com o nome, vem o conceito. Tendemos a conceituar o objeto, o que quer dizer que, a essa altura, já não somos capazes de perceber as coisas como elas são realmente. Criamos uma espécie de acolchoamento, um filtro ou véu entre nós e o objeto. É isso que impede a manutenção de uma consciência contínua, tanto durante quanto após a prática da meditação. Esse véu nos afasta da consciência panorâmica e da presença do estado meditativo, porque repetidamente somos incapazes de ver as coisas como elas são. Sentimos-nos compelidos a nomear, a traduzir, a pensar discursivamente, e essa ação nos afasta ainda mais da percepção direta e precisa. Dessa forma, sunyata não é simplesmente a consciência do que somos e de que como somos em relação a tal e qual objeto, mas é mais bem a claridade que transcende o acolchoamento conceitual e as confusões desnecessárias. Já não se está fascinado pelo objeto, nem envolvido como sujeito. É a liberdade do isto e aquilo. O que persiste é o espaço aberto, a ausência da dicotomia do isto e aquilo. Eis o significado do caminho do meio ou madhyamika. A experiência de sunyata não pode ser desenvolvida sem antes havermos trabalhado no caminho estreito da disciplina e da técnica. A técnica é necessária para começarmos, mas é também necessário que, em uma determinada fase, a técnica desapareça. De um ponto de vista absoluto, todo o processo de aprendizado e prática é desnecessário. Poderíamos perceber a ausência do ego à primeira vista, mas não aceitaríamos uma verdade tão simples. Em outras palavras, temos de aprender com o fim de desaprender. Todo o processo consiste em desfazer o ego. Começamos aprendendo a lidar com pensamentos e emoções neuróticas. Depois, os conceitos errôneos são removidos através da compreensão do vazio, da abertura. Essa é a experiência de sunyata. Sunyata, em sânscrito, significa literalmente vácuo ou vazio, o que quer dizer espaço, ausência de todas as atitudes conceituais. Assim, diz Nagarjuna em seu comentário sobre Madhyamika. Assim como o sol dissipa as trevas, o sábio perfeito conquista os falsos hábitos da mente. Ele não vê a mente nem pensamento dela originado. O Sutra do Coração
termina com a grande recitação ou mantra. Diz ele na versão tibetana. Portanto, o mantra do conhecimento transcende, o mantra do profundo insight, o mantra insuperável, o mantra inigualável, o mantra que acalma todo o sofrimento. Deve ser conhecido como verdade, pois não há engano. A força desse mantra não vem de algum imaginado poder místico ou mágico das palavras, mas do seu significativo. É interessante notar que, depois de discutir sunyata, a forma vazia, o vazio é a forma. A forma não é mais do que o vazio é idêntico à forma, e assim por diante. O sutra passa a discutir um mantra. No começo, fala em termos do estado meditativo, e no fim, fala do mantra ou das palavras. Isso porque, no início, precisamos desenvolver a confiança em nosso entendimento, jogando fora tudo que seja preconcebido. Niilismo, eternalismo, todas as crenças têm de ser eliminadas, transcendidas. E quando uma pessoa está completamente exposta, totalmente despida, totalmente desmascarada, completamente nua, completamente aberta, nesse exato momento, ela vê o poder da palavra. Quando a hipocrisia básica, total e derradeira, é desmascarada, passa-se realmente a ver a joia brilhando em seu esplendor. A qualidade enérgica e viva da abertura, a qualidade viva da entrega, a qualidade viva da renúncia. A renúncia, nesse caso, não é meramente jogar tudo fora, mas uma vez, tendo jogado tudo fora, começar a sentir a qualidade viva da paz. E essa paz específica não é a paz frágil, a abertura frágil, mas possui uma natureza forte, uma qualidade invencível, uma qualidade inabalável, porque não admite brecha para hipocrisia. É a paz completa em todas as direções, de tal modo que não existe nem sequer um ponto obscuro para a dúvida e a hipocrisia. A abertura completa é a vitória completa, porque não temos medo. Não tentamos nos defender de nenhuma forma. Por isso, esse é um grande mantra. Poder-se-ia imaginar que, em lugar de dizer Om, Gate, Gate, Parasangate, Bodhi, Svaha, o mantra diria algo sobre Sunyata, Om Sunyata, Maha Sunyata, ou qualquer coisa desse tipo. Em vez disso diz Gate, Gate, ido, ido além, ido completamente. Isso é muito mais forte do que dizer Sunyata, porque a palavra Sunyata pode implicar uma interpretação filosófica. Ao invés de formular algo filosófico, o mantra expõe o que jaz além da filosofia. Por isso, Gate, Gate, ido, desistido, desvencilhado, aberto. O primeiro gate é livrar-se do véu das emoções conflitantes. O segundo gate representa o véu das crenças primitivas acerca da realidade. Isto é, o primeiro gate representa a ideia de que forma é vazio, ao passo que o segundo se refere a vazio é forma. A palavra seguinte do mantra é Paragate, indo além, completamente exposto. Agora, forma é forma. Paragate, e não só forma é forma, mas também vazio é vazio. Parasangate, ido completamente além. Bodhi. Aqui, Bodhi significa completamente desperto. O sentido é de desistido completamente, desmascarado, nu, completamente aberto. Svaha é um remate tradicional dos mantras, que quer dizer assim seja. Ido, ido além, completamente exposto, desperto, assim seja. Pergunta: como o desejo conduz ao nascimento? Resposta:
Toda vez que há um desejo, há outro nascimento. Semeia-se o querer, querendo fazer alguma coisa, querendo agarrar alguma coisa. Depois esse desejo de agarrar também evoca algo mais. Aqui nascimento significa nascimento de mais confusão, de mais insatisfação, de mais carência. Por exemplo, se você tem um grande desejo de dinheiro e consegue ganhá-lo aos montes, também haverá de querer comprar alguma coisa com o dinheiro. Uma coisa leva a outra, uma reação em cadeia, de modo que o desejo se converte em uma espécie de rede. Você quer alguma coisa, quer trazer alguma coisa para você continuamente. A experiência de Sunyata, de enxergar precisa e claramente o que é, rompe de algum modo essa rede, essa teia de aranha, porque a teia de aranha é tecida no espaço do desejo, no espaço do querer. E quando o espaço de Sunyata o substitui, por assim dizer, toda formulação conceitual do desejo é completamente eliminada, como se você houvesse chegado a um outro planeta, com um ar diferente ou a algum lugar sem nenhum oxigênio. Nessas condições, Sunyata proporciona uma nova atmosfera, um novo ambiente, que não suportará o pegar nem o agarrar. Assim sendo, a vivência de Sunyata também impossibilita o plantio da semente do karma, razão pela qual se diz que Sunyata é o que dá nascimento a todos os Budas, a todos os despertos. Desperto significa não estar envolvido nas reações em cadeia e nas complicações do processo kármico. Pergunta: por que tantos entre nós têm uma tendência tão forte a não ver as coisas como elas realmente são? Resposta: penso que isso se deve, em grande parte, ao medo que sentimos de vê-las assim. Pergunta: por que sentimos medo de vê-las? Resposta: porque desejamos um cordão umbilical ligado ao ego, por intermédio do qual possamos alimentá-lo o tempo todo. Pergunta: pode-se atingir a compreensão de que o vazio é forma através da prática das técnicas de meditação, ou é preciso que elas nos venham espontaneamente? Resposta: não se atinge a percepção de Sunyata praticando ginástica mental. É uma questão de vê-la realmente. Ela pode ser percebida quando praticamos meditação sentados, ou pode ser vista em situações da vida. Não há um padrão para produzi-la. Naropa, o grande yogi indiano, viu Sunyata quando seu mestre descalçou a sandália e golpeou-lhe o rosto com ela. Nesse exato momento, ele a viu. Tudo depende da situação individual. Pergunta: quer dizer que não se trata de algo que você possa sair à procura? Resposta: quando estamos realmente interessados, realmente empenhados em achá-la, completamente empenhados em compreendê-la, devemos desistir de sair à sua procura. Pergunta: tenho alguma dificuldade em conciliar o conceito de Sunyata com o que está acontecendo neste momento? Resposta: quando você tem uma experiência de Sunyata, não quer dizer que você deixe de perceber, deixe de viver na Terra. Você continua a viver na Terra, mas vê com mais precisão o que está aqui. Acreditamos conhecer as coisas como elas são, mas vemos apenas a nossa versão, que não é de todo completa. Há muitas outras coisas a se aprender sobre as verdadeiras sutilezas da vida. As coisas que vemos são uma versão muito grosseira do que é. A experiência de Sunyata não significa a completa dissolução do mundo inteiro no espaço, mas que você começa a notar o espaço, de modo que o mundo passa a estar de algum modo menos abarrotado. Se formos, por exemplo, nos comunicar com outra pessoa, poderemos nos preparar para dizer isto ou aquilo, a fim de acalmá-la ou de explicar-lhe as coisas. Mas ela se sai com tantas complicações,
mostra-se tão turbulenta que antes de você saber onde está, já se sente completamente confundido por ela. E em vez de ter a clareza que você tinha de início, partilha da sua confusão. Foi completamente absorvido por sua confusão. Por isso mesmo, Sunyata significa ver através da confusão. Você mantém a clareza e precisão durante todo o tempo. Pergunta: e com essa experiência você segue vivo neste mundo? Resposta: é claro que sim. Veja bem, iluminação não quer dizer morte. Se fosse assim, a iluminação equivaleria a uma espécie de suicídio, o que é ridículo. Esse é o enfoque nihilista, a tentativa de escapar do mundo. Pergunta: a pessoa iluminada é onisciente? Resposta: receio que essa seja uma conclusão errônea tirada da teoria yogacharyiana da mente única. Teoria que também apareceu em outras tradições religiosas e filosóficas. A ideia é que a pessoa iluminada passou a ser a mente única e, portanto, conhece tudo o que já foi, é ou poderia ser. Encontramos sempre esse tipo de especulação maluca quando as pessoas se envolvem com o mistério, o incognoscível. Receio, porém, que realmente não exista a mente única. Pergunta: como começar a ver o que é? Resposta: não começando, renunciando à ideia de começo. Se você tenta determinar um território particular, minha experiência, não verá Shunyata. É preciso abrir mão inteiramente da ideia de território. Aquilo que pode ser feito não é impossível. Não se trata de mera especulação filosófica. É possível abrir mão da ideia de território. É possível não começar. Pergunta: faz parte do não começar o tentar tão demoradamente que desiste-se por exaustão? É possível desistir antes de tentar? Há um atalho? O macaco precisará passar por todo o processo de debater-se contra as paredes e ter alucinações? Resposta: creio que precisamos. A iluminação súbita surge apenas com a exaustão. A instantaneidade não supõe necessariamente a existência de um atalho. Em certos casos, as pessoas podem experimentar um súbito clarão de iluminação. Mas se elas não abrem caminho através desse processo, seus padrões habituais de pensamento retornarão e suas mentes voltarão a abarrotar-se. É preciso fazer a viagem, porque, como você mesmo disse, é no momento em que você começa a ficar desapontado que entende. Pergunta: isso parece nos levar de volta ao caminho hinayana da disciplina, certo? Resposta: sim. A meditação é um trabalho pesado, um trabalho manual, por assim dizer. Pergunta: havendo começado, parece que há alguma coisa por fazer. Resposta: há alguma coisa por fazer, mas ao mesmo tempo, o que quer que estejamos fazendo só diz respeito ao momento. Não diz respeito a alcançar alguma meta futura. E isso nos traz de volta à prática da meditação. A meditação não é só uma questão de começar a pôr o pé no caminho. É compreender que já estamos no caminho. Estamos plenamente na momentaneidade desse exato momento. Agora, agora, agora. Na verdade, não começamos, porque nunca deixamos realmente o caminho. Pergunta: você disse que as pessoas iluminadas estão livres da cadeia kármica. Eu gostaria de saber o que você entende por isso, porque me parece que elas criam uma nova cadeia kármica. Resposta: a palavra karma significa criação ou ação, reação em cadeia. Por exemplo, pensando no futuro, plantamos uma semente no presente. No caso das pessoas iluminadas, elas não planejam para o futuro, porque não desejam prover segurança a si mesmas. Já não têm necessidade de saber a configuração do futuro.
Elas conquistaram as visões pré-concebidas do futuro. Estão plenamente no agora. O agora tem em si o potencial do futuro, bem como do passado. As pessoas iluminadas dominaram completamente as incansáveis e paranoicas atividades da mente. Estão plena e completamente no momento, e, portanto, livres do plantio de mais sementes de karma. Quando o futuro chega, não o veem como resultado das suas boas ações no passado. Veem-no como presente durante todo o tempo. Por isso, não criam nenhuma nova reação em cadeia. Pergunta: a qualidade desperta difere de simplesmente estar no agora? Resposta: difere. A iluminação é estar desperto no estado de agora. Os animais, por exemplo, vivem no presente e uma criancinha vive no presente. Mas isso é muito diferente de estar desperto ou iluminado. Pergunta: não compreendo muito bem o que você quer dizer quando se refere a animais e criancinhas que vivem no presente. Qual é a diferença entre viver no presente dessa forma e ser uma pessoa iluminada? Resposta: creio que é uma questão de diferença entre fixar-se a alguma coisa e estar realmente no agora em termos de despertar. No caso da criança ou do animal, há o estar no estado de agora, mas há também o fixar-se ao estado de agora. Eles obtêm algum tipo de retorno desse estado ao repousarem nele, embora não o percebam conscientemente. No caso de um ser iluminado, ele não se fixa à ideia sou um ser iluminado, porque transcendeu completamente a ideia de eu sou. Está apenas sendo plenamente. A divisão entre sujeito e objeto foi completamente superada. Pergunta: se a pessoa iluminada está sem ego e sente as dores e tristezas dos que a rodeiam, mas não necessariamente as suas, você chamaria de desejo essa sua disposição de ajudá-los a superarem suas dificuldades? Resposta: acho que não. O desejo aparece quando você quer ver alguém feliz. Quando essa pessoa está feliz, você se sente feliz porque as atividades em que se engajou para fazê-la feliz foram, em certo sentido, feitas mais para você mesmo do que para outra pessoa. Você gostaria de vê-la feliz. Um ser iluminado não tem esse tipo de atitude. Quando alguém lhe solicita ajuda, simplesmente a dá. Não há envolvimento nisso, nem autossatisfação, nem autocongratulação. Pergunta: por que você deu a seu centro daqui o nome de Karma Dzong? Resposta: Karma significa ação, bem como atividade de Buda, e Dzong é a palavra tibetana que designa fortaleza. As situações não são deliberadamente premeditadas, apresentam-se apenas. Estão se desenvolvendo perpetuamente, acontecendo de maneira inteiramente espontânea. Parece também haver tremenda quantidade de energia no centro, o que também poderia ser dito do karma. É energia que não está sendo mal conduzida por ninguém, energia que está na fortaleza. O que está acontecendo tinha que acontecer. Assume a forma de relações kármicas espontâneas, mais do que a do trabalho missionário ou a da conversão de pessoas ao budismo. Pergunta: como você relacionaria o Samadhi ou o Nirvana com o conceito de Sunyata? Resposta: aqui há um problema com palavras. Não é uma questão de diferença, é uma questão de diferença de ênfase. O Samadhi é o completo envolvimento e o Nirvana é a liberdade, e ambos estão ligados a Sunyata. Quando experimentamos Sunyata, estamos completamente envolvidos, sem a divisão da dualidade sujeito-objeto. Estamos também livres da confusão.